Fala galera, estamos de volta e hoje vamos mostrar um corte aí com a declaração do nosso presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, sobre as prioridades do Flamengo para 2025. O Super Mundial e uma brincadeira que a Marcela fez sobre as possibilidades do Flamengo. Vai passear, avança nos grupos ou pode ir mais longe? O que você acha que deu para o Flamengo? Vamos assistir o vídeo e os créditos são da ESPN Brasil. Bora pro vídeo. Olha, o Luiz Eduardo Batista, ele deu uma entrevista hoje à revista Forbes e chamou a atenção essas aspas aí. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa, você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Fecha aspas, então, para o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Como você interpretou essa entrevista do BAP? Assim, o que é que ele quis dizer exatamente? Qual é o recado que ele quis passar com isso, André? Eu entendo isso de duas formas. A primeira é mais geral, assim. Vai ser muito difícil a gente... aqui no Brasil e fora, ouvi um dirigente dizer que que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é a nossa prioridade. Porque esse torneio ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Os clubes não operam dessa maneira. Quem opera assim, quando as coisas são bem feitas, são as seleções nacionais, por causa da Copa do Mundo. Os clubes operam ano a ano. E se a gente vier para a América do Sul, não dá nem para saber se o técnico vai ser o técnico na próxima edição do Mundial, se aquele time vai estar ou não vai. É uma coisa que é muito diferente do calendário, da forma como os clubes tocam a sua vida. É claro que o clube classificado pode se planejar fazendo um tipo de contratação que é diferente, pensando em fazer um bom papel, entendendo como a administração do tempo vai ser a melhor para chegar no Mundial bem. Mas isso vai começar a ser feito quando? No ano anterior? No final do ano anterior? Então eu acho, e isso não é uma crítica ao torneio, eu acho que ele pode ser muito legal, mas vai ser difícil, eu entendo que vai ser difícil até nos lugares onde o futebol é organizado de uma maneira mais profissional, o que não significa que seja perfeito, mas onde há tempo, onde há mais condições de se trabalhar a médio e longo prazo, alguém vai dizer, nossa, a prioridade neste ciclo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As coisas vão ser feitas quando esse torneio estiver se aproximando. E em relação ao que o BAP disse, agora mais do ponto de vista prático, eu acho que é um pouco também para diminuir as expectativas e avisar o torcedor diante de um embate que é desleal em muitas características. Acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom papel, os clubes brasileiros todos têm condições de fazer um bom papel. Eu sei que você vai me perguntar, ou nós vamos falar ali daqui a pouco. A minha impressão é que o Palmeiras é o time que inicialmente tem uma situação mais vantajosa, mas eu acho que o que o presidente do Flamengo quis dizer é que existe todo o interesse em fazer um bom campeonato mundial de clubes, mas o Flamengo não está preocupado com o título desse torneio, está focado nas competições que ele mencionou, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele fala, em outra parte dessa mesma entrevista, ele fala, os times estão cansados, os europeus, né, estão cansados, vai que a gente vai indo mais longe. E ele fala também sobre a divisão dos prêmios, porque os times da América do Sul, eles ganham uma premiação muito menor do que os times europeus na Copa do Mundo. Zupa, então é natural, vai ser normal vermos os clubes brasileiros ou os clubes da América do Sul olhando para o Mundial de Clubes e, não é uma prioridade, vamos ver aqui o que é que vai dar? Então, mas o fato de não ser, é diferente de um outro contexto. No contexto nosso da temporada corrente, como os campeonatos eles são concomitantes, um atropelando o outro, quando a gente fala que a Copa do Brasil não é prioridade, isso representa o clube não escalar a força máxima para escalar na prioridade. Sim. No Mundial de Clubes, não. Porque só tem ele. Então, assim, o fato de não ser prioridade, o que eu entendi dentro dessa fala do presidente do Flamengo é que, do ponto de vista financeiro, o grosso da arrecadação do Flamengo não está no Mundial de Clubes, e não está, é verdade. E do ponto de vista esportivo, a temporada do Flamengo não pode ser pautada
principalmente pelo Mundial de Clubes. E eu concordo. Não pode mesmo. Porque é um campeonato em que, salvo alguma exceção, algum time brasileiro vai ganhar. Da exceção, sabe? Muitas exceções. E quando? E quando? Daqui a quantos anos? Então, assim, se você trata como prioridade algo que você não vai ganhar, e que você tem chance pequena de ganhar, bem pequena de ganhar, e pauta toda a sua temporada, todas as suas decisões da temporada para desembocar ali, o que você faz a partir do dia 16 de julho, dia 14 de julho, que é o primeiro dia pós-mundial? E a partir do dia 14 de julho, dali para frente, o Flamengo vai olhar para a fase final de Copa do Brasil, para a fase final de Libertadores, para a fase final de Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil um time brasileiro ganhar esse campeonato, principalmente com esse novo formato. No formato antigo, de vez em quando o brasileiro ia lá, até porque os europeus realmente não dão tanto valor a isso. Não sei por agora, com muito mais times, mas esse novo formato eu acho muito complicado, muito difícil. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai se preparar bem para o Mundial, que o Flamengo vai para o Mundial para o que acontecer, beleza, não é isso. Mas o grosso, o planejamento da temporada, ele não pode ter como, o meu ponto que vale é de 14 de junho a 13 de julho. Isso é parte da temporada do Flamengo. Hoje, né, para essa temporada, talvez para daqui a 4 anos, mas infelizmente, o ponto curioso do Mundial é o seguinte: quem tem motivos para olhar para ele como prioridade, não tem chance de ganhar. Quem tem condições de ganhar ainda não olha para esse campeonato como prioridade, porque os europeus não queriam jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas eles foram convencidos pela FIFA e acho que ao longo dos anos, das décadas, o campeonato vai pegar. Sim. Mas nessa primeira edição, os europeus estão olhando de lado para entender como é que vai funcionar esse campeonato que atrapalha as férias dos jogadores. Pois é, que atrapalha as férias dos jogadores. Falamos sempre de um calendário muito complicado aqui no Brasil, mas na Europa também se reclamou muito desse calendário, porque os jogadores eram para estar, os europeus não eram para estar de férias, começarem as suas férias, depois do seu mês de férias, começariam a nova pré-temporada para aí, sim, começar a nova temporada lá para julho, agora vai ser para agosto, setembro. André Kfouri, só que tem muito torcedor falando, e a Copa do Brasil? Assim, o BAP, ele cita 81 jogos, o Flamengo pode jogar 81 jogos, são 7 a mais, então, com o Mundial, né, que bota em cima do Fluminense, que coloca também em cima do Palmeiras e também do Botafogo. Até 7, né? Até 7, logicamente, se chegar na final, ou seja, pode chegar até 81 jogos, realmente um absurdo a quantidade de jogos, já vimos alguns times fazendo essa quantidade de jogos, mas não tem como você pensar que um grupo maior que seja consiga fazer de uma maneira com o futebol de alto nível 81 jogos em uma temporada, não dá. Mas e a Copa do Brasil? Porque aí vem, logo depois, finalzinho de julho, começo de agosto, tem Copa do Brasil, é Flamengo e Galo. Os torcedores começaram, então é Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vai deixar de lado para descansar esses jogadores? A história mostra que tentar abraçar essas 3 competições aqui no Brasil é uma proposta complicada, muito arriscada. Quem chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro no ano em que venceu o Campeonato Brasileiro, a Libertadores a Copa do Brasil e foi semifinalista contra o Palmeiras da Copa Libertadores. Poderia ter chegado à final, ninguém sabe dizer se ganharia a final, se chegasse ou não, mas assim, a campanha mais bem sucedida numa realidade que tem mostrado times ganhando 2 dessas 3 competições como algo corriqueiro por aqui. O Palmeiras já fez, o Atlético, o Flamengo já fez, o Palmeiras já fez 2 vezes, o Flamengo também já fez 2 vezes, não fez? Acredito que sim. Então, querer ganhar as 3, dizer que vai encarar as 3 com a mesma força, com a mesma energia, basicamente com os mesmos jogadores, eu acho muito arriscado, perigoso. E com isso eu não estou querendo dizer que foi isso que o BAP quis alertar o torcedor. Vamos largar a Copa do Brasil. Não acho que foi isso. Eu acho que no estabelecimento do que o Flamengo considera mais importante, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores tem essa preferência. E eu não acho errado. Honestamente, não acho. Vai ter que escolher, vai ter que fazer alguma coisa. Não vai dar para jogar com todos os seus principais jogadores. E assim, é muito apertado, né? Porque aí tem o final do Mundial, aí tem início das oitavas de final de Copa do Brasil, julho, agosto, aí logo depois... Você está sendo otimista. Ainda tem, né? Não, você está sendo otimista com a final do Mundial. A tendência é que os times brasileiros saem muito antes, lógico. Né? Aí dá para descansar um pouquinho mais. Descansa um pouquinho. Ou seja, aí tem muito treinador falando, bora pessoal, acabar com isso aqui para a gente voltar para o Brasil. O que pode ter de diferença, ou o que vai ter de diferença, é
quando voltar a temporada do futebol brasileiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, se vai existir uma diferença física entre os times que jogaram o Mundial e os que não jogaram. Porque os que não jogaram vão dar aí entre 10 e 15 dias de folga, de férias para os jogadores, porque o estadual começou muito cedo, o brasileiro acaba dia 21 de dezembro, então as férias foram ali comidas para compensar. E vão ter uma intertemporada, coisa que Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não vão ter, a não ser que eles caiam muito precocemente no campeonato. Então, o que pode existir é uma diferença física para o segundo semestre. O acúmulo de jogos eu acho que não vai acontecer, porque infelizmente não acho que teremos. Mas vai ter acúmulo com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores de oitavas, principalmente para Flamengo e Inter. Aí tem Flamengo e Galo. Isso é uma realidade. Aí depois o Campeonato Brasileiro, aí Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Flamengo e Inter. São muitos jogos. Não tem como também, fugir disso aí, infelizmente. E aí você tem, de um jeito ou outro, você vai acabar tendo que priorizar uma competição. Fazer escolhas. E pelo jeito o Flamengo fez a sua escolha, que é Campeonato Brasileiro, desde o início da temporada fala-se sobre isso, e Libertadores, claro que ninguém vai abrir mão. Então, olha-se para a Copa do Brasil de uma maneira um pouquinho diferente. Muito bem, vamos seguir o nosso Sport Center. Eu quero colocar para vocês, então, como estão os grupos do Mundial de Clubes. O pessoal já sabe, o Gustavo Zupac tem decorado. Mas vê aí, ó, o grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Ok. Vamos para o grupo do Botafogo. Sente o drama do Botafogo. O grupo do Botafogo é o mais difícil. Eu acho que dificilmente o Botafogo passa desse grupo aí. O PSG, Atlético de Madrid, aí Botafogo e Seattle Sounders. Depois, grupo D, que é o grupo do Flamengo, com Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Você vai falar Esperance ou Esperance? Eu vou seguir só a pronúncia, Esperance. Tá bom, então. Gostei, adorei essa pronúncia. Sou da Tunísia. E vamos para o grupo agora, então, do Fluminense. Com Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. Mamelodi? Os brasileiros da África do Sul. O uniforme deles é igual da seleção brasileira. Tá certo, então. Os brasileiros da África. Tem que tomar muito cuidado com esses clubes aí que a gente não conhece, porque existem exemplos passados aí que a soberba foi lá em cima, o salto alto foi lá em cima, Mazembe que diga. África do Sul, Mamelodi Sundowns. Bom, estamos aqui então com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, ó, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dottoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, e o certo? Pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? É longe. É longe. Então, longe. Já vamos colocar, então. É isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Tá. Então, oitavas pode ir longe. Tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. Se classificou, tá no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. O vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear que vai cair na fase de grupos. Não passou da primeira fase. O avança que vai até as oitavas, daí para frente eu pode ir longe. Agora, tá certo. Então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. Semanticamente, todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. Nos Estados Unidos. Estão aqui no Brasil. Um voo longo. Faz sentido. Alguns podem passar mais tempo lá, outros menos. Tá certo, vamos lá. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois tudo vai... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors, são os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí complica. Eu vou colocar... Muita pedreira. Pode ir longe, mas vamos com calma. Mas vou no pode ir longe. Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Aí pega, sei lá, o Boca. É a tendência. No segundo. Benfica, dá pro jogo.
Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou dois, na maioria dos casos, então Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas né, isso é o que se costumava dizer. A gente viu, em muitos casos, os clubes europeus disputando com seriedade os dois torneios que aconteceram antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora, com mais clubes, não dá para a gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não seria. Mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? O Bayern. Então, dito isso, pode ir longe. Pode ir longe. Porque é o time brasileiro eu gosto. Com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não... Então, galera, pode ser muito cruel. Pode ser bastante cruel se a gente terminar em segundo. O Flamengo pode abocanhar lá, dar uma amarradinha, como disse o repórter aí no Chelsea, a gente dá uma sortezinha e passar em primeiro lugar, a gente pode pegar o Boca, que a gente já tá mais acostumado. Agora, poxa, quarta de final, difícil, cara. Campeonato muito complicado. Os times europeus, o elenco é uma fortuna, cara. Chega a ser surreal. Quanto às prioridades, né, da entrevista do BAP, eu acho que tem que priorizar tudo, tem que priorizar as três. Se falar que vai priorizar uma e não vai priorizar a outra, eu acho que abre uma brecha aí para muita discussão, como há a discussão hoje, porque foi dito que a prioridade do Flamengo hoje é o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tem que priorizar todas as competições aqui no Brasil. Mas claro que a gente não vai conseguir ganhar as três, porque, por exemplo, o Filipe Luiz acabou de dar uma entrevista dizendo que ele quer só 25 jogadores no elenco. E para você ganhar 3 competições aqui no Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, você precisa de muito mais do que 25 jogadores. Então é isso aí, galera. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo deveria priorizar somente uma? O que você acha? Como é que vai ser o desempenho do Flamengo no Super Mundial de Clube? Vai passear? Vai passar somente dos grupos? Vai chegar às quartas? Tem possibilidade de chegar às quartas? Ou vai muito mais longe disso? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, é muito importante. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações do nosso Mengão Mascote. Saudações rubro-negras. Valeu. Fui, galera.